Opa! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Comigo, o professor Thiago Araújo, teu professor de matemática. Então, olha só. Hoje a gente vai trabalhar uma função aí mais especial. A gente já trabalhou a função polinomial do primeiro grau, aquela conhecida função afim. Hoje a gente vai trabalhar com a função quadrática. E aí esse nome quadrática vai te lembrar de quê? De quadrado. Ou seja, função polinomial do segundo grau. Ora, se a função polinomial do primeiro grau, a função afim, é do primeiro grau, lá você tem o expoente 1. Aqui na função quadrática, que é a função polinomial do segundo grau, você vai trabalhar com o expoente 2. Primeiro grau, expoente 1. Segundo grau, expoente 2. Ah, Thiago, então a grande diferença que eu vou encontrar vai ser no expoente da incógnita? É isso. No expoente da variável. A primeira lá, 1, função polinomial do primeiro grau. 2, função polinomial do segundo grau. Beleza. Só que antes de começar a falar de fato o que é função quadrática, a gente vai pegar aqui um problema, vamos analisar com calma, e a gente vai ver que a gente vai chegar numa situação onde eu vou precisar de uma função que eu vou chamar de quadrática. Beleza? Então, bora lá. Então, situação, problema. Uma situação do cotidiano, de futebol. Tenho certeza que independente da tua preferência, em algum momento você já viu futebol, nem que seja só na Copa do Mundo, mas você já viu, então dá para entender. Um campeonato de futebol é disputado em turno, jogos de ida, e retorno, jogos de volta. O que isso quer dizer, turma? Que, por exemplo, o Flamengo joga contra o Vasco, ganhou, óbvio, e aí vai ter um jogo de volta. O Vasco vai jogar contra o Flamengo, perdeu, óbvio, né? Ou seja, existem dois jogos entre os mesmos times. Um de ida e o outro de volta. Isso gera o quê? Dois jogos. Beleza, isso a gente chama de turno e retorno. Isto é, cada clube deverá jogar duas vezes com o outro. Basicamente o que a gente acabou de falar. Show! A quantidade P de partidas pode ser expressa em função da quantidade N de clubes que disputam o campeonato. Então, observa que ele já te traz duas variáveis. Que variáveis são essas? Primeiro, ele chamou de P. O que foi que ele chamou de P? Quantidade de partidas. Vamos destacar isso aqui, ó. Ele chamou de P a quantidade de partidas. Beleza. Essa quantidade de partidas vai depender de quê? Vamos lá, ó. Aí ele vem e segue. Pode ser expressa em função. Já deu a dica que é uma função da quantidade N de clubes que disputam o campeonato. Então, você percebe que o número de partidas depende do número de clubes. Isso é meio que óbvio, né? Quanto mais clubes tiverem, mais partidas vão ter. Por exemplo, ó, se você tiver dois clubes, você vai ter quantas partidas? Uma de ida e uma de volta. 2 partidas. Se você tiver 3, 4, 5, então vamos tentar pensar numa forma de calcular isso aqui. Pegar esse problema e modelar ele matematicamente, ou seja, encontrar uma fórmula que permita calcular quantas partidas vão acontecer, tá, de acordo com a quantidade de clubes. Beleza? Então, bora lá. Ó. Primeiro, turma, imagina que eu tenho dois clubes. N é clube, P, partida. Dois clubes vão ter quantas partidas? Vamos lá. Ó. Flamengo e Vasco. Flamengo jogou contra o Vasco. Uma partida. O Vasco joga com o Flamengo. 2 partidas. Ou seja, dois clubes geram 2 partidas. Só que, Thiago, imagina se fossem 10 clubes, como é que eu ia fazer todas essas combinações? Aí eu preciso que você lembre de uma coisinha lá do ensino fundamental que você estudou quando você começou a aprender multiplicação. Existe um negócio chamado princípio multiplicativo. Vamos para cá, vamos para esse cantinho aqui, ó, para a gente poder trazer essa ideia lá do fundamental para cá. Turma, no princípio multiplicativo fala assim, ó. Imagina que eu tenho 5 camisas. 5 camisas e, sei lá, 2 calças.
De quantas formas diferentes eu posso me vestir? Pelo princípio multiplicativo, ele fala o seguinte, ó, que se você multiplicar a quantidade de camisas pela quantidade de calças, você vai ter o número de combinações, o número de formas diferentes. Tá? Quando você tem o valor, a quantidade de cada evento, você multiplicando, você vai encontrar o número de combinação total. Essa ideia aqui a gente vai utilizar para resolver esse nosso problema de função quadrática. Turma, eu quero escolher, vamos apagar isso aqui, ó. Eu quero escolher o primeiro time. Vamos supor que eu tenho 3. Tenho 3 times. Para escolher o primeiro, eu tenho 3 opções. Quando eu for escolher o segundo time, eu não posso mais escolher o primeiro, porque um time não joga com ele mesmo. Então, eu não tenho mais 3 opções. Eu já escolhi uma. Sobram quantas? 2. E aí, quando eu multiplico 3 vezes 2, dá o quê? 6. Ou seja, se eu tiver 3 clubes, quantas partidas eu vou ter? 6. Thiago, acho que eu estou quase entendendo. Thiago, se eu tiver 10 equipes, vamos lá. Ó. Turma, de 10 equipes, se eu escolher a primeira, vamos lá, eu tenho 10 opções. Quando eu vou escolher a segunda, eu não posso mais escolher a primeira porque a equipe não joga contra ela mesma. Então, eu não tenho mais 10, tenho 9. 10 vezes 9 dá o quê? 90. Então, se eu tenho 10 clubes, vai me dar 90 partidas. Ah, Thiago, eu estou entendendo. Basta pegar o número de equipes, número de clubes, e multiplicar por 1 a menos. 3 vezes 3 menos 1, 2. 10, 10 menos 1, 9. Ou seja, para eu descobrir o número de partidas de um campeonato, basta eu pegar o número de clubes e multiplicar por ele mesmo, subtraído de 1. Então, olha como é que vai ficar. Quantas partidas vai ter se o campeonato tiver 2 clubes? Vai ser 2 vezes 2 menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Ora, 2 menos 1, 1. Vezes 2, 2. Ou seja, 2 clubes, 2 partidas. A gente já sabia disso. Para 3 agora, você vai fazer a mesma coisa. 3 vezes. Aí você subtrai 1, porque você não pode jogar uma equipe contra ela mesma. E aí vai ficar 3 menos 1, 2 vezes 3, 6. Perfeito. Agora aqui, 4 clubes. 4. No segundo você subtrai 1, porque a equipe não pode jogar contra ela mesma. 4 vezes 4 menos 1 dá quanto? 3. 3 vezes 4, 12. E isso aqui vai até N clubes. E se eu tiver, Thiago, N clubes, como é que eu faço para calcular? Você vai multiplicar a quantidade N. No número, você não multiplica pelo próprio número subtraído de 1. Aqui vai ser a mesma coisa. Você vai pegar e multiplicar por N menos 1. De acordo com o valor de N, você vai ter um resultado. Por exemplo, se N for 2, o resultado é 2. Se o N for 3, o resultado é 6. Se esse N for 4, o resultado é 12. Se esse N aqui, ó, for 10, o resultado é o quê? 90. Ou seja, a gente conseguiu chegar numa fórmula. Aqui eu tenho uma fórmula que permite eu calcular quantas partidas vão ter um campeonato que tem N clubes. Como é que eu vou chegar nessa fórmula agora? O número de partidas em função do número de clubes vai ser igual a quem? A N vezes N menos 1. Essa aqui é a nossa fórmula para calcular o número de partidas. Só que eu posso escrever isso aqui diferente. Vamos escrever assim, ó. Implica dizer que o número de partidas em função do número de clubes é igual. Fazendo propriedade distributiva. Vai ficar como? N vezes N dá N ao quadrado, menos N vezes 1 dá N. Olha o que a gente encontrou aqui, ó. P de N é igual a N ao quadrado menos N. Lembra que no começo dessa aula eu falei para você assim, ó. Se a variável estiver elevada a 1, função polinomial do primeiro grau. Se a variável estiver elevada a 2, função polinomial do segundo grau. E olha o que apareceu aqui, ó. O expoente 2 na variável. Isso me permite falar que essa função é uma função do segundo grau, ou, como o nome da aula está dizendo,
função quadrática. E aí, turma, essa função quadrática permite o quê? Eu calcular o número de partidas de acordo com o número de clubes. Pronto. Agora eu tenho uma fórmula. Ah, Thiago, se eu botar nesse torneio 20 clubes, quantas partidas vão ter? Vai ser 20 ao quadrado menos 20. Ah, 30 clubes. 30 ao quadrado menos 30. E assim sucessivamente. Então, Thiago, deixa eu ver se eu entendi. Função quadrática é aquela função que associa um número real a um polinômio do segundo grau. Perfeito. Por isso que a gente também chama ela de função polinomial do segundo grau. Porque ela pega um elemento real e associa a um polinômio do segundo grau. E aí, como é que fica a nossa definição? Vamos lá, vamos destrinchar aqui calmamente tudo. Uma função f de R em R, ou seja, ele está dizendo que essa função é uma função real, que pega números reais e associa a números reais. Ou seja, ele está dizendo que aqui não tem problema, tá? Qualquer real está de boa. Denomina-se o quê? Quadrática. Então, uma função de R em R, uma função real, ela vai ser quadrática. Aí vem a pergunta, quando? Quando é que ela é quadrática? Quando existir números reais A, B e C. Então, grave isso aqui, ó. Eu preciso de 3 números reais, A, B e C. Só que já vem logo uma restrição, vem um problema. Esse número aqui, ó, o A, ele não pode ser zero. Não pode ser zero. Vou já te explicar por que ele não pode ser zero, tá? Tais que a minha função vai ter essa carinha aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, eu preciso do coeficiente A, B e C, e esse A não pode ser zero. Tiago, por que não pode ser zero? Ora, se eu colocar a mão aqui, ó, vai ficar só bx mais c. E isso, turma, é uma função afim, uma função do primeiro grau. Se eu tirar isso aqui, vira do primeiro grau, então eu não posso tirar. Logo, esse A não pode sair daqui de jeito nenhum, tá? Então, qualquer função que eu consiga escrever neste formato, eu vou chamar de função quadrática. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. F de x igual a x ao quadrado sobre 5, menos 4x. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que você precisa aprender, depois de entender o que é uma função quadrática, é saber identificar esses números reais, que a gente chama de coeficientes, tá? Eu vou até puxar para cá, ó. Vou puxar isso aqui para cá, botar uma setinha para cá. Coeficientes, coeficientes. Pronto. Então tá aqui, ó. Você tem os coeficientes. Primeira coisa que você tem que aprender depois de entender o que é uma função quadrática é identificar esses caras. Quem é A, quem é B, quem é C. E aí você já vai gravar isso, ó. A é sempre o cara que multiplica x ao quadrado e não pode ser zero. B é sempre o cara que multiplica x. E C é o cara que está sozinho, solitário, abandonado. Não acompanha o x. Termo independente. Então, bora lá. Ó. Quem é o cara que acompanha o x aqui ao quadrado? Turma, aqui na frente não está aparecendo, mas tem um 1. Então, observa que eu tenho esta fração multiplicando o x ao quadrado. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu coeficiente A é 1/5. Quem é o meu coeficiente B? É o cara que multiplica o x. Quem é que multiplica o x? Está aqui, ó. Menos 4. Não esqueça do sinal. O sinal acompanha. Menos 4. Coeficiente C. Tiago, coeficiente C é esse cara que não tem o x do lado dele. Tem algum número aqui sem o x do lado? Aqui tem x, aqui tem x. Tem algum sem o x? Não. Tiago, e agora? Se não aparece, o que eu faço? É zero. Sempre que algum dos coeficientes não aparecer, é porque ele é zero. O único que não pode ser zero é quem? O coeficiente A. Vamos para o próximo. Coeficiente A é o termo que acompanha x ao quadrado. Tiago, não tem ninguém aqui. Quando não aparece ninguém, é porque está subentendido que é 1. E, turma, observa que aqui está menos 1.
Então, você vai colocar aqui, ó, coeficiente A menos 1. Coeficiente B acompanha o x. X ao quadrado, termo dependente, cadê o x? Não tem. Se o x não aparece, é porque o B não tem. Então, nesse caso, o B é 0. Coeficiente C é o termo independente. É o cara que está sozinho, sem o x. Então, quem é esse cara? Menos 1. Logo, o B é menos 1. Pronto. Por último, vamos lá. De novo aqui, ó. E acabei repetindo a mesma, né? Vou mudar essa aqui para ficar legal. Vamos botar aqui um mais 4x menos 1. Pronto. Estava repetida, a gente já arrumou. Vamos meter aqui um 3 também aqui. Pronto. Então, nesse caso, a gente vai ter assim, ó. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Vamos lá, ó. Quem é o coeficiente A? Está aqui, ó. 3/5. Quem é o coeficiente B? É o cara que multiplica x. Logo, é o 4. Quem é o C? É o termo independente. Menos. E, por último, quero que você tenha cuidado aqui. Vou até botar um asterisco. Que observa o seguinte. Pela definição, x ao quadrado está na frente, certo? Mas ele pode estar em qualquer lugar. Observa que aqui começa assim, ó, 7 menos x ao quadrado. Não importa. O coeficiente A vai ser sempre o cara que acompanha ele. Então, quem é o coeficiente A? Está aqui, ó, menos 1. É esse cara aqui, ó. Não importa se está no começo, se está no final, sempre o coeficiente A vai acompanhar o x ao quadrado. E aí, turma, a gente tem o quê? Que o coeficiente A é igual a menos 1. Quem é o coeficiente B? O x está aqui? Não. Se o x não aparece, B é 0. E aí eu tenho C. Termo independente é o 7. Então, C é 7. Pronto. Então, a gente já sabe o que é uma função quadrática, que é uma função que eu posso escrever como ax ao quadrado mais bx igual a c, e já sei identificar os seus coeficientes. E como sempre que eu gosto de colocar aqui uma atenção. Por que eu boto uma atenção? Para você não cair nas pegadinhas do inimigo, para você não se confundir e não pensar que algumas funções são quadráticas sem ser. Então, bora lá. Ó. Essas funções são quadráticas? Vamos pensar. Primeiro, f de x igual a 4x. Tiago, desde o começo da aula tu fala que se o expoente da variável for 1, essa função ela não é quadrática. Logo, essa função aqui é o quê? Função afim. Ou função polinomial do primeiro grau. Perfeito? Essa segunda. Tiago, aqui está tranquilo. Menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, menos 4. Função quadrática, porque o expoente é 2. Calma. Olha aqui, ó. Menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado são simétricos. Se você somar esses dois, isso aqui vai dar 0. E isso aqui vai dar o quê? Que g de x, na verdade, é igual a menos 4. Aquilo ali foi uma pegadinha. E isso aqui, turma, é uma função constante. Função constante. Beleza? Então, observa que pode enganar. Ah, Tiago, mas a letra C... Não, a letra C tem um 2 e um x. Logo, vai ser uma função quadrática? Não. Olha só a diferença. Esse 2 está no expoente? Não. Quem está no expoente é quem? O próprio x. Esse tipo de função, a gente vai chamar de função do tipo exponencial. Beleza? Então, não caia nessas pegadinhas, tá? Então, turma, basicamente, nessa aula, o que a gente precisava falar para vocês era os principais conceitos e definições. Uma coisa que você precisa entender é que você precisa aprender a pegar um problema e transformar numa expressão, ou seja, numa função. Segundo, entender a definição, que qualquer função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, é uma função quadrática. Saber identificar o quê? Os coeficientes. E depois saber diferenciar quando uma função é ou não do segundo grau. Então, não caia em pegadinhas, não fique achando que é sem organizar. O que você precisa fazer sempre
é tentar escrever dessa forma. Tentou escrever dessa forma, deu certo? Beleza. Não deu, como essas aqui, ó, você vai dizer o quê? Que essa função não é quadrática. Então, galera, valeu. Um forte abraço, até a próxima aula. Tamo junto. Fui!